rapidamente, nós estamos vendo no capítulo 17, vamos entrar no 18 agora, já, mas eu quero dar uma breve recapitulada no capítulo 17. Vocês vão se lembrar que eu disse que no capítulo 17, 18 e 19, esses 3 capítulos, eles formam um bloco, falando da falsa igreja, da meretriz, a Babilônia. A meretriz e a Babilônia são designações da falsa igreja, do falso cristianismo, porque a religião do anticristo no período da tribulação, essa falsa igreja, será um falso cristianismo. Muitos têm pensado numa religião, até meio perigoso falar certos nomes, né, de algumas. O islamismo não será um falso cristianismo, porque o anticristo estará ali se colocando como Cristo. Então, a sua religião, que até um certo ponto ele vai dar todo o apoio a esta falsa religião, será um falso cristianismo, porque ele estará se apresentando como o Cristo, que os judeus aguardam e que o mundo também, muitos estão ansiando por um governo mundial que solucione o problema de todos. E especialmente os judeus aguardam a vinda de Cristo, porque eles não reconheceram a vinda de Cristo lá no primeiro advento. Eles continuam aguardando a vinda do Messias. E o anticristo, então, no período lá da tribulação, ele se apresentará como tal, o Messias que os judeus estão aguardando. Mas quando eles o virem agindo daquela forma, blasfemando de Deus, eles não se curvarão ante esse suposto Cristo, né, que é o anticristo. Então, a sua religião, que ele vai endossar essa religião, ele vai apoiar essa religião, será um falso cristianismo, denominado de meretriz, que vem, o sentido exato é prostituta, né? Então, o falso cristianismo, se é falso, é porque é prostituído, adulterado. A Babilônia, desde os tempos remotos, ela foi denominada de falsa religião, da idolatria, símbolo da idolatria. A Babilônia, o reino mesmo, e esse reino babilônico que existiu, passou a prefigurar a idolatria, a falsa religião. Por isso, aqui no Apocalipse, a falsa igreja do anticristo é denominada meretriz e Babilônia. Às vezes, a grande cidade, é feito menção assim, a grande cidade, figurando a Babilônia. Então, os capítulos 17 e 18 falam desta meretriz, da falsa religião, do falso cristianismo, e da queda da falsa religião. E o capítulo 19 forma esse bloco, mas contrastando com a falsa religião, o falso cristianismo, a falsa igreja, o capítulo 19 apresenta a verdadeira igreja, voltando com Cristo, que é quando eu dava Apocalipse em Peniel, vários alunos que gostam desse tipo de assunto, né, eles ansiavam, eu não vejo a hora de chegar no capítulo 19, porque ele é glorioso. Ele vai descrever a volta de Cristo em glória, com a sua igreja glorificada, não mais sujeita a tristezas, como a gente tem vindo, nessa bendita esperança, como o Vinícius retratou aqui hoje pela manhã, naqueles versículos, Cristo voltando e nós com Ele, glorificados, para toda a eternidade estarmos com esse Senhor, com o nosso Salvador. Então, capítulo 19, 20, tem parte que também cabe aos ímpios, mas fala da igreja também, e o 21 e o 22, especialmente, que também vai falar da morada eterna da igreja, são capítulos fantásticos para o crente estudar e se alegrar nessa bendita esperança que o aguarda. Nós vimos que há um grande contraste entre a meretriz e a igreja verdadeira, descritas nesses 2 capítulos 17 e 18 e no 19 depois. Mas ao longo da história a gente pode ver esse contraste também, porque a falsa igreja, o falso cristianismo, ele sempre existiu. Esta que é a grande verdade. Sempre existiu, desde que nasceu a igreja, no Pentecostes ali, no início dos apóstolos, né, na era dos apóstolos, eles combateram muito uma seita chamada gnosticismo, que tentava suplantar o verdadeiro cristianismo. Então, é uma falsa igreja. E depois, na era dos pais da igreja, até que no advento, né, da entrada de Constantino ali, que misturou a igreja e Estado, quando ele supostamente se converteu ao cristianismo, e aí ele trouxe para dentro da igreja o Estado. A igreja passou a ser uma instituição governada pelo Estado.
Então, até hoje, a igreja falsa ela é misturada política e religião. A gente até, nesse estudo, domingo passado, a gente viu, ela depunha reis, ela colocava reis, e assim foi, e será ainda com mais intensidade no período da tribulação, o poder desta igreja do anticristo. Nós vamos ver ainda hoje, mas também a queda dela é certa. Como a queda de impérios foi absoluto, aconteceu, a queda da falsa religião também chegará. O Senhor mesmo dará cabo, dará fim à falsa religião ali no período da tribulação. Mas o contraste, dentre vários contrastes, a falsa igreja, ela se enriquece a si própria, ela se auto-intitula rica. E, de fato, de bens materiais, a falsa igreja sempre foi assim, no período da tribulação ainda mais, ela será uma igreja rica, porque ela estará sustentada pelo anticristo, o monarca do mundo, então ela será rica de fato, mas pobre espiritualmente, miserável. Ao contrário, a igreja verdadeira, ela passa por lutas e na tribulação, os crentes da tribulação, a igreja já terá sido arrebatada, né? Mas os crentes da tribulação continuarão sendo perseguidos e vivendo terrivelmente, misérias mesmo. Mas ela será o salvo por Cristo, aquele que espera em Cristo, por mais que ele seja pobre, humilde e menosprezado, ele se tornará triunfante em Cristo, ele se tornará vitorioso em Cristo. A falsa igreja será aniquilada, embora ela se ache rica. Mas a verdadeira igreja, o verdadeiro crente, ele será triunfante com Cristo, porque ele está alicerçado em Cristo. Eu vou só citar para a gente ganhar tempo, no capítulo 17 que nós estudamos, nos primeiros versículos, é dito a João, um dos anjos que tinha a taça, vem, eu vou te mostrar a meretriz, que se acha sentada sobre a besta. O que isso dá a entender? Ela é sustentada pelo anticristo, a besta é o anticristo. Ela está sentada, versículo 1 do capítulo 17, sobre a besta. A besta, o anticristo, dará todo o suporte a ela. Mas como ele vai cair, o que ocorrerá com ela? Ela também cairá. A verdadeira igreja, se você olhar para o Velho Testamento, não é a igreja ali, né, mas fala, ele me tirou de um tremedal de lama e me colocou os pés sobre uma rocha firme. Aquela rocha prefigura Cristo, vocês se lembram? Mais especificamente, Mateus 16, quando Jesus perguntou para os discípulos, né, quem ele era, que dizem o povo que eu sou, aí por fim Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta verdade, que eu sou o Cristo. A igreja verdadeira está alicerçada, a exemplo da falsa igreja que está apoiada no anticristo, a verdadeira igreja está alicerçada, apoiada em quem pode dar a ela estabilidade, Cristo. Nós estamos sobre Cristo, estamos alicerçados sobre Cristo. Não sobre a nossa própria, como a falsa igreja, pretensão de achar que somos alguma coisa, que temos forças. Este é um grande contraste que eu vejo e admiro muito. A falsa igreja será humilhada. E há tantos versículos, né? Aquele que se humilhar será exaltado. O contrário também ocorrerá. A verdadeira igreja sofre, muitos são mortos, foram e são até o dia de hoje em várias partes do mundo. Muitos crentes são mortos por testemunhar de Cristo. Parecem uma derrota, mas não estão derrotados. Em Cristo eles serão triunfantes. Ela influenciou a muitos, quero passar aqui, que a gente já viu. Influenciou muitos reis, ela era rica, ela era poderosa, e será assim na tribulação, né? Ela dará todo o apoio ao anticristo. Aqueles que não quiserem seguir o anticristo, a igreja perseguirá a esses também. Esse será um dos papéis da igreja. E paramos aí. Nós chegamos até o versículo 6, quando é dito, eu vou ler de novo aqui, João dizendo, né, 17, versículo 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ela matou muitos durante a tribulação. Então vamos colocar, será no futuro, né? Ela matará muitos no período da tribulação. A falsa religião, como eu acabei de dizer, ela será uma fortíssima aliada do anticristo, então todos aqueles que se opuserem ao anticristo, e os que não aceitaram a marca da besta vão se opor, ela vai matar, ela vai perseguir, ela vai massacrar. Todos terão que seguir
o próprio anticristo como líder mundial político e a ela como a igreja verdadeira, mesmo que ela não seja a igreja verdadeira, mas ela exigirá isso dos moradores da terra no período da tribulação. E como os que não aceitaram a marca da besta não adorarão ao anticristo e nem seguirão a esta falsa religião, ela os matará. Ela os matará. Aí você pode pensar, mas como que uma igreja, mesmo que seja falsa, ela se diz igreja, ela pode matar? Isso tem ocorrido aos montões na história da igreja. Igreja matando aqueles que contrariavam os seus dogmas. Então, aqui dentro da tribulação, isso será com ainda muito mais intensidade. Mas aí João diz que haver essa falsa igreja, essa mulher, a falsa igreja, embriagada com sangue. Ela matou, ela derramou sangue, agora o Senhor vai fazer com que ela beba esse sangue e se sufoque nesse sangue. Por assim dizer, o Senhor vai exterminá-la. É desta forma que Ele vai exterminá-la. E é incrível como Deus fará isso. Ele fará com que o próprio anticristo e os seus aliados, os governantes da terra, se voltem contra a falsa religião. Mas ela era uma grande apoiadora dele, do anticristo. Ela o auxiliava nesse império, a que todos adorassem a besta como Deus, como o governante ideal, como o falso Cristo, dizendo que ele é o Cristo, né, mas ele é falso. A igreja fará isso. A igreja convencerá muitos a adorarem o anticristo e a seguirem o anticristo. E agora o próprio anticristo vai se voltar contra essa igreja? Já ouviram aquele ditado, não é versículo bíblico, mas ele é interessante, né? Esta sala ficou pequena demais para nós dois. Essa empresa ficou pequena demais para nós dois. Ou você sai daqui ou eu me demito. Já ouviram essa expressão? Para entender o que eu vou explicar? A ganância pelo poder, irmãos, o poder leva a uma ganância tamanha que um planeta Terra, esse homem chamado anticristo, né, ele estará governando ali, e a terra, de repente, ficará pequena para muitos ficarem mandando. Ele, o falso profeta, a mulher, a religião, ele quer o poder absoluto. E ele começa a ver essa mulher meio que sobressaindo. Aí ele vai se voltar para cima dela e vai aniquilá-la, porque ele quer o poder absoluto. E a prova disso está no versículo 16. A gente vai chegar lá, mas deixe-me adiantar o versículo 16. É o 16? Eu vou conferir. Versículo 16, desse capítulo 17 que a gente está estudando. Os 10 chifres que vistes, e a besta é o anticristo, nós já sabemos. Os 10 chifres, eu mencionei no domingo passado, são 10 reis, 10 nações e com seus reis, que darão ao anticristo todo o seu poder. Eles darão ao anticristo todo o seu apoio para que o anticristo seja esse governante absoluto mundial. Então, o anticristo e esses 10 reis, essas 10 nações poderosíssimas que estará ali naquela ocasião, odiarão a meretriz, do nada, de uma hora para outra. Odiarão a meretriz e a farão devastada. Então, é Deus, por meio do próprio anticristo, e por meio desses poderes que estarão assistindo ao anticristo, que aniquilarão a falsa religião. A despojarão e comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ela será aniquilada. Essa imagem dá assim uma ideia da besta, né? E a mulher que era apoiada por ele, agora sendo engolida por ele, destruída por ele. E nós temos vários relatos na história do Antigo Testamento de fenômenos como este. Vocês vão se lembrar que Josafá, uma ocasião, ouviu que os sírios estavam cercando e iria destruí-los. E ele desesperou. E o Senhor, através do profeta, diz a ele, ficai quietos, não se apavorem, fique quieto, que amanhã o Senhor dará vitória a vocês. Vocês não terão que lutar, que batalhar nesta guerra, porque essa guerra é do Senhor. E Josafá orou e confiou no Senhor. No outro dia que saíram, só tinha sírio morto. É interessante que os inimigos de Israel eles se viraram um contra o outro e eles se auto-aniquilaram. E os que sobraram poucos correram. Mas quando foram lá, eram cadáveres e só.
Aqueles dois leprosos que estavam à porta de Samaria, quando houve aquela grande fome em Samaria, de repente eles disseram: por que estamos aqui esperando a morte? Na cidade a gente não pode entrar, porque leproso não podia entrar na cidade. Vocês sabem disso, né? Se nós sairmos para ir no acampamento dos sírios também, que estavam cercando Samaria para destruí-la, chegando lá eles vão nos matar. Mas se a gente ficar aqui também, a gente vai morrer. Vamos arriscar e vamos lá no acampamento dos sírios. E quando lá chegaram, a gente conhece bem a história, não tinha soldado nenhum. Houve um pavor tão grande, um estrondo tão grande, que eles pensaram, o rei de Israel alugou o exército das outras nações e vieram para cima da gente. E saíram espavoridos e foram embora, e eles puderam comer e pegar roupas e tudo mais. E essa é uma prática comum do Senhor. Com Abraão, lá quando ele ainda era o peregrino na terra de Canaã, ele foi guerrear contra alguns soldados. Na verdade, aquelas nações vieram contra ele. O texto diz que veio grande estrondo sobre aqueles exércitos, e pedras das montanhas começaram a rolar para cima daqueles exércitos, e eles fugiram. Abraão os venceu sem ter lutado. É Deus quem vence as nossas guerras, e será assim aqui nesse período também. A forte aliada do anticristo, Deus vai destruí-la. E para isso Deus vai usar o próprio anticristo. Deus vai usar, como usou lá os assírios, guerreando contra si, se auto-aniquilando, e outras tantas passagens que tem assim. O Senhor inculcará na mente do anticristo e dos seus aliados, daqueles reis, que destruam a falsa religião. Voltando aqui, para continuarmos no capítulo 7, do 7 ao 18, eu vou ler primeiro do 7 ao 13, é um bloco, e vou comentar algumas coisas aqui, depois a gente parte do 14 em diante. Isso tudo, a gente não pode, ao estudar Apocalipse, ficar com aquela mente presa no nosso sistema de ler um livro, por exemplo. Você abre o livro no parágrafo, lê a dedicatória, lê o parágrafo, depois você lê se tem capítulo, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no fim do seu livro. E se não tem capítulo, é uma história só, mas é uma história contínua, porque esse é o nosso método gramatical. Na época do Velho Testamento, e na época do apóstolo João, quando ele escreveu o Apocalipse, isso não era uma regra. Ele ia contando uma história, ele parava, ele voltava num acontecimento lá para trás para ilustrar aquilo que ele queria falar. Depois ele continua dali para frente. Ou ele vinha contando, como é o caso de Apocalipse, ele está falando do fim da volta de Jesus, do período da tribulação. Então ele vem contando a sequência, de repente ele para, e ele abre um parênteses para mostrar como será glorioso o fim, a vitória final de Cristo. Ele mostrou isso, ele volta e retoma a continuidade da história que ele vinha contando. O capítulo 17, ele está aqui no meio da tribulação, contando esses acontecimentos que ocorrerá. Ele está descrevendo o que ocorrerá, e de repente ele para, terá um versículo aqui exatamente assim, que mostra exatamente a segunda vinda de Cristo, quando ele destrói a todos e estabelece o seu reino. Um versículo só tornou-se como um parênteses no meio dessa história que ele vem contando. Versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Porque João ficou espantado com a queda desta falsa religião. A gente tem que entender, ele está visualizando em um êxtase, Deus mostrou para ele todos esses acontecimentos futuros, né? Mas João também tinha um pano de fundo histórico, nós não podemos nos esquecer disso. Ele conhecia a história da Babilônia, do domínio babilônico, do domínio idólatra da Babilônia. Ele tinha esse conhecimento, ele vivia em dias em que isso imperava muito, embora agora, na época dele, pelo Império Romano. Então ele tinha esse pano de fundo. E ele se admirou. Como que uma potência dessa pode cair? Como que uma luxúria dessa, alguém que está suportado pelo próprio anticristo, pode cair assim de repente? Ele ficou espantado. Aí o anjo diz, versículo 7 ainda: por que você ficou espantado? Vem, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, mais uma vez, a besta leva a mulher. Ela dá suporte à falsa religião. Aqui entra um pouco de história, mas tente acompanhar o meu raciocínio. A besta que viste era e não é. Aí começa aquela coisa, parece que é ou não é, né?
deixa de ser ou é? A besta que viste, que é o anticristo, né? Era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então vamos por parte. O anticristo está para surgir, embora na narrativa de João no Apocalipse, o anticristo já está em ação. Ele abriu um parênteses para mostrar como será o aparecimento do anticristo e como será o seu fim. Curtinho aqui ele mostra isso, ele está tentando mostrar isso. Então o anticristo, quando vier, nós já sabemos, né? O seu reino será tão curto que será de 7 anos, como nós já conhecemos, 7 anos do período da tribulação. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Monte na Bíblia, e o próprio versículo vai mostrar isto, fala de poder. Lembram de Lúcifer, quando o capítulo 14 de Isaías fala da queda de Lúcifer? Quando o próprio Lúcifer está falando para si próprio, né? Aquele alto papo, né? Ele está falando consigo próprio. Subirei ao mais alto monte, e lá sentarei o meu trono. Estão lembrados? O texto que descreve a queda de Lúcifer. Subir ao mais alto monte. Deus não está habitando num alto monte. É para falar do poder, da altura em que Deus está. E Lúcifer, na sua pretensa arrogância, ele diz que vai subir até onde Deus está, no sentido de poder. E ter poder como Deus, e não só isso, mas ele quer suplantar Deus. Ele quis suplantar Deus e tomar o lugar de Deus. Então, monte, a árvore gigante, frondosa, a pontas, 7 chifres, isso fala de poder, de domínio. Então, esse versículo está dizendo, aqui está o sentido. Então, o anjo começa a explicar a João quem destruirá a mulher, quem é a mulher e quem a destruirá. As 7 cabeças, versículo 9, são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Nós já vimos onde a mulher está sentada, sobre o anticristo. Ela é sustentada pelo poder do anticristo. E não só sobre o poder do anticristo ela estará agindo, mas sobre o poder de todos esses reis, esses 10 reis que estarão apoiando o anticristo, que a gente já viu. Estão acompanhando? O anticristo é o monarca absoluto, e 10 poderosíssimos, o mundo inteiro, mas 10 nações poderosíssimas lá naquela ocasião estarão dando a ele todo o apoio para que ele governe como regente absoluto. Essas 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então ele acabou de explicar aqui, não é monte tão somente por monte, mas são 7 reis, são 7 potências mundiais. Vamos lá? Agora aqui entra um detalhe. Dos quais, versículo 10, dos quais caíram 5, um existe, e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Agora aqui a gente precisa estudar um pouco, lembrar um pouco, né, da história de Israel. Houveram 5 grandes poderes que dominaram sobre Israel. É isso que ele está falando. Olha o que ele fala. Dos quais são 7 reis que vão dominar naquela época, que vão dar todo o apoio à mulher, à falsa religião. Desses 7, 5 caíram. Um ainda existe. E o outro poder ainda chegará. Não chegou. E quando ele chegar, ele tem que durar pouco. Vocês até já pegaram o fio da meada. Durar pouco porque serão justamente os 7 anos da tribulação. O anticristo terá um período de 7 anos para ser o monarca mundial, a comparar com os impérios, com os reinos que já existiram. Quais os 5 que caíram, que já dominaram sobre Israel? O Egito foi o primeiro a dominar sobre Israel, quando saíram lá de Canaã e ficaram por 400 anos escravos na terra do Egito. Nessa altura de João, a gente tem que pensar no tempo de João, que ele está escrevendo Apocalipse. O Egito já havia caído. Depois a Assíria levou as 10 tribos do norte para a Assíria. E acabou, caiu. Porque a Babilônia suplantou o... Vamos começar.
O Egito foi aniquilado pela Assíria. Acabou o Egito. A Assíria passou a ser a potência da época. A Assíria levou Israel. Chegou um tempo que a Assíria acabou, caiu, porque foi suplantada por Babilônia. Babilônia derrotou o Império Assírio e ele, Nabucodonosor, estabeleceu o Império Babilônico. Chegou um tempo que o Império Babilônico foi suplantado pelo Império Medo-Persa. O Império Babilônico caiu. Medo-Persa continuou. Aí veio o Império Grego depois e derrubou a Média e a Pérsia, e Grécia que dominou, com vários monarcas, né, o mais conhecidos deles, o fundador do Império Grego, Alexandre o Grande, até que Grécia, o Império Grego, caiu também. Derrubado por quem? O Império Romano. Agora, olhem aqui. Volto de novo para aquele versículo. Versículo 10. Dos quais caíram 5, então, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia caíram. Aí ele fala, um ainda existe. Nos dias de João, qual o império que existia? Romano. Romano ainda existia. Aí ele continua. E o outro ainda não chegou. Porque ele não está falando de 7 montes, 7 reis. Então lá, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. E o outro que ainda não chegou, 7 reis. E qual esse outro que ainda não chegou? O Império Romano ressurgido. Olhem para aquela estátua que vai ajudar vocês. Quando Daniel estava na Babilônia, todo Israel estava lá, e Daniel como profeta, Nabucodonosor teve um sonho e esse sonho o perturbou demais. E ele buscou entre os seus sábios quem pudesse interpretar e ninguém pôde. Até que foi dito a Nabucodonosor que Daniel tinha a sabedoria dos espíritos, né? E Daniel disse, é Deus quem me revela, não sou eu. E aí Daniel revelou para Nabucodonosor o que significava o sonho dele da grande estátua. E a grande estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho, ela tinha essa característica. A sua cabeça era de puro ouro fino. O seu tronco, os braços e o seu tronco era de prata. O ventre, o abdômen, de bronze, e o quadril e as pernas de ferro, e os 2 pés lá embaixo, completando a estátua, era barro misturado com ferro. E aí o próprio Daniel explica para Nabucodonosor o significado desses metais. Ele diz para Nabucodonosor, a cabeça de ouro és tu, Nabucodonosor, o Império Babilônico, que será suplantado, como eu acabei de falar rapidamente, pelo Império Medo-Persa. Os 2 braços, simbolizando a Média e a Pérsia, esses 2 países se uniram para formar um império, 2 nações se uniram para formar um império, por isso que fala Império Medo-Persa. A Média e a Pérsia se uniram. O abdômen de bronze é o Império Grego, que derrubou o Império Persa, e as pernas de ferro, o quadril e as pernas de ferro, é o Império Romano, que também caiu, não nos dias de João. O Império Romano caiu por volta de 476, deixou de existir como império. E acabou o Império Romano. E acabou a história dos impérios. Porém, um império ainda está por surgir. Um novo império ainda está por surgir. Que são os pés de barro misturado com ferro. Que é uma continuidade do Império Romano. Os pés não é uma continuidade do corpo como um todo. E mais precisamente, o pé está ligado, estreitamente ligado com as pernas, com cada perna. Então, ele deveria fazer parte desse Império Romano de ferro, né, descrito ali de ferro. E faz. O império do anticristo será o Império Romano ressurgido lá no futuro. Porque ele tem ferro. Ele tem algo que se assemelha com o império que o antecedeu, Roma. Só que ele é misturado com barro. E barro colar com ferro não tem, o mineiro fala muito, não tem ligadura, não solda. Barro com ferro não solda. É como você querer colar alguma coisa muito rígida com durepox também, uma coisa muito lisa. Parece que na hora colou, mas ele descola quando ele seca. Barro com ferro não dá solda, não une, não dá consistência. Por isso que o império do anticristo é chamado de um império que não terá consistência, não terá solidez, ele será frágil. Ele será frágil. Então é por isso, voltando para o versículo 10, 5, dos quais 5 já caíram, falei já. Um ainda existe, Roma,
e outro ainda não chegou, os pés da estátua, que é o Império Romano ressurgido. Ele tem a aparência de Roma, por causa do ferro que tem no meio desse pé, de barro, mas ele tem o barro do império do anticristo, do governo do anticristo, que embora pareça ser um homem superdotado de inteligência, mas ele perderá o controle do seu reino e o seu reino será destruído. E desta vez, a destruição do império do anticristo será pelo próprio Cristo, que eu quero ver ainda hoje com vocês aqui. Versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Eu não quero voltar aqui, é muita coisa e... será que não volto? Volto. Daniel ele completa muito o Apocalipse. As profecias de Daniel ajudam a entender as visões de João aqui no Apocalipse. Eu vou só mencionar. Daniel também ele teve algumas visões, sonhos, né? A estátua foi Nabucodonosor quem sonhou e viu. E aí Daniel dá a interpretação. Os animais que estão ali do lado daquela estátua, quem os viu foi Daniel. Daniel sonhou e teve a visão desses animais. O leão com 2 asas simbolizando Babilônia, o urso com um lado mais alto do que o outro, porque a Média e a Pérsia era mais poderosa do que a Média. Por isso, um lado mais alto que o outro, simbolizando o Império Medo-Persa. Um leopardo com asas, simbolizando o Império Grego, falando de agilidade, né, daquele império. E o animal, a besta estranha, o animal estranho que Daniel vê, simbolizando as pernas de ferro, que é o Império Romano. Então, Daniel está olhando para o futuro quando ele vê isso. E, continuando ainda... Vou parar ali. Quando Daniel vê esse animal com 7 chifres, estou só mencionando para a gente ganhar tempo. 7 chifres, que são 7 poderes, como a gente está vendo aqui, e ele fala isso. E, de repente, Daniel fala assim, estava eu olhando e vi no meio desses 7 chifres que cresceu um chifre pequeno. Mas esse chifre pequeno, de repente, foi crescendo e se tornou mais importante, mais imponente do que os demais. Os demais quais? Os demais 7. E é isso, só para vocês entenderem, é isso que João está falando aqui. Versículo 11, né, que eu acabei de ler. E a besta que era e não é também ele, o oitavo rei. Mas ele não acabou de falar no verso anterior que são 7 reis? 7 potências? Desses 7, o anticristo vai brotar e vai crescer e ele vai ser o maior de todos os monarcas. Ele vai ser o absoluto, o governante absoluto. É por isso que fala que ele é o oitavo. E quando chegar tem de durar pouco. Exatos 7 anos, que são os 7 anos da tribulação. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Essa questão de 1 hora é só para mostrar brevidade de tempo. Eles recebem poder juntamente com a besta para dominar o mundo, mas por um tempo muito rápido. Precisamente os 7 anos da tribulação. É por isso que fala de 1 hora, para falar de rapidez, de tempo curto desse governo, que será um governo de massacrar a humanidade, mas será um tempo curto. Versículo 13. Tem estes 10 reis, juntamente com a besta, um só pensamento. Eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Isso que eu venho falando para vocês desde o começo, né? Esses 10 reis poderosos, eles darão suporte à besta. Eles só têm uma coisa na cabeça: dar à besta, ao anticristo, todo o apoio para que ele governe. Aqueles que recusarem, esses reis matarão. Então, quando fala que o anticristo, a gente tem peças, né, sempre teve peças nas igrejas, na nossa também, falando da volta de Cristo, da marca da besta, que não pode vender, não pode comprar quem não tiver a marca. Não será propriamente o anticristo que estará perseguindo as pessoas nesse sentido, de aniquilar e matar quem não aceitou a marca da besta, mas os seus agentes. Esses 10 reis poderosos que são, dominarão a terra e exigirão que todos adorem a besta e aceitem a marca. E esses 10 reis terão também os seus ministros. E esses ministros terão seus, como é qualquer governo. Então o mundo
por assim dizer, estará fechado, cercado, no sentido de quase que ficar impossível alguém não aceitar a marca da besta. Não aceitar é sentença de morte. Então, em grande escala, a salvação durante o período da tribulação será entregando o pescoço, porque será totalmente vigiado. Aí é imaginação, né? O Vinícius falou que gosta de ficar pensando. Se o mundo tecnologicamente hoje já está uma coisa fabulosa, no Brasil nem tanto, mas até no Brasil a coisa está avançando demais. Eu ouvi há pouco tempo uma reportagem séria, né, não é YouTube, é jornal passando. A Suécia, a Suíça também. O governo tem controle da população daquele país, de onde a pessoa trabalha, quantas horas por dia cada cidadão da Suécia trabalha, qual é o salário. Aí ele fica impossibilitado de sonegar imposto de renda ou qualquer imposto, porque ele é vigiado por causa de sistema tecnológico. Agora imagine como será isso no período do anticristo. Ele vigiará as pessoas. Israel, por causa do grande perigo que sempre corre de ser invadido, o GPS veio da área militar, vocês sabem, né? A gente viaja e a mulher vira à esquerda, vira à direita, e seu lugar chegou. Isso tudo é oriundo de tecnologia militar dos Estados Unidos, Israel e das Rússia e das potências. O sistema de Israel, ele consegue ver um cachorrinho andando em qualquer canto de Israel. Israel é 24 horas por dia monitorado pelas forças de defesa de Israel para se defender de possíveis ataques. E fica vigiando. Isso hoje ainda é muito falho. Imagine na época do anticristo, com todo o poderio tecnológico que a coisa terá ganhado naquela ocasião, né? Então, para a pessoa escapar de não aceitar a marca da besta, ele vai ter que entregar seu pescoço. Pouquíssimos sobreviverão até o fim da tribulação sem ser morto. Lembra quando Jesus falou lá em Mateus 24 que tais dias seriam abreviados? Porque senão nem os eleitos... Então, ao chegar o final da tribulação, poucos crentes estarão vivos. A grande maioria dos crentes da tribulação serão mortos, aniquilados. Mas isso não é o fim, porque eles ressurgirão para reinar com Cristo no milênio e por toda a eternidade, como ainda veremos no capítulo 20. Tem todos esses um só propósito. Versículo 14. Pelejarão eles contra o cordeiro. Eles quem? A besta e todos esses reis. Então, aqui no versículo 14, é precisamente uma descrição da segunda vinda de Cristo, aqueles parênteses que eu tenho falado para vocês. Um único versículo, às vezes, forma um parênteses. Ele vem falando da mulher, da falsa religião, e do poder que darão a essa mulher, e, de repente, eles investem contra essa mulher e aniquilam essa mulher. E depois ele fala que os reis e a besta lutarão contra Cristo. Isso é uma descrição clara da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, quando ele, então, aniquila com o poder do anticristo. Então, vamos lá. Pelejarão eles, o anticristo e seus aliados, contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Por quê? Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Essa é a nossa bendita esperança. Mesmo que os salvos da tribulação terão pago com a sua própria vida, foram mortos pela fé em Cristo, negaram a marca da besta e esperaram por Cristo, perderam, porque perderam a vida? Não perderam. Esse versículo está dizendo, Cristo venceu o anticristo, todos os seus aliados, e venceu também os que estão com Cristo, os que creram em Cristo, os que esperaram por Cristo, porque eles se acham com Cristo. A falsa religião está assentada, solidificada sobre o anticristo, será destruída. A verdadeira igreja, por mais que sofra individualmente cada um, por mais que sofra coletivamente uma igreja em determinado lugar, ela está segura, porque ela está em cima da rocha que é Cristo. Esse é o grande diferencial da verdadeira igreja contrastada com a falsa igreja. Então, aqui é uma descrição do fim do domínio mundial sobre Israel, o tempo dos gentios, que a gente fala muito, né? Terminará quando Cristo voltar, e esta
imagem retrata uma pedra batendo nos pés desta estátua. Como os pés da estátua é barro e ferro, não tem firmeza, não tem solidez. E esta pedra é Cristo. Esse versículo eu quero voltar com vocês. Daniel 2, quando ele teve a visão, ele descreveu, né, para Nabucodonosor, o que simbolizava aquela grande estátua. No capítulo 2, ele então explicando para Nabucodonosor o significado daquele sonho, ele diz assim, 2, 34 e 35. É interessante como Deus ao capacitar Daniel para dar a Nabucodonosor a revelação do que significava aquela grande estátua, ele diz assim no versículo 34, quando estavas olhando, ele está dizendo isso para Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou. Como é que Daniel pode dizer para ele assim com tanta segurança? Quando estavas olhando, mas quem te disse que eu fiquei admirando aquela estátua? Sim, Nabucodonosor ficou admirando aquela estátua. E ficou espantado. O que pode significar isso? Ele não ficou espantado com a estátua. Estátua é estátua. Mas ele pensou, isso tem algum significado. E que significado seria esse? É isso que o perturbou. O que significaria aquela estátua? E Daniel então explica para ele. Quando você, Nabucodonosor, estava olhando para aquela grande estátua e perplexo, pensando o que pode ser aquilo, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Esta pedra feriu os pés da estátua de ferro e de barro e os esmiuçou. É isso que eu expliquei para vocês há pouco. Os impérios e os pés de barro e ferro, o império do anticristo. E esta pedra, que é Cristo, quando ele vier na sua segunda vinda, atingirá, por assim dizer, os pés daquela estátua. Ou seja, os impérios que dominaram sobre o mundo, e sobretudo sobre Israel, naquele momento terá fim. O domínio dos gentios sobre Israel terá fim. E Cristo é que dominará. Olha o versículo 35. E os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, Império Romano, o barro, o império do anticristo, o bronze, o império grego, a prata, o império medo-persa, o ouro, o império babilônico. Isso acabou, isso ficou no passado. Esses poderes que sempre dominaram sobre vocês, Israel, terá ficado no passado. Isso acabou. E acabou por quê? Os quais o Senhor, ao bater essa pedra nos pés da estátua, os fizeram como a palha nas eiras no estio. Quando alguém colhe trigo, a palha o vento vai levando, né? Espalha tudo no estio e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Os reinos deste mundo, tentando trazer a paz para o mundo, mas que nunca foram bem-sucedidos, todos os governos que entram, vocês podem reparar isso. Nas campanhas políticas, mesmo de um país singelo como o Brasil, a proposta do político para ganhar é que eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar a educação, vou melhorar a segurança, vou abrir escola, vou abrir hospitais, eu vou asfaltar todas as ruas. E dos governos mundiais não é diferente, até muito mais do que isso. E esse governo único, centralizado do anticristo, ele prometerá isto. Não mais se viu vestígio deles. Mas a pedra, aquela pequena pedra que bateu no pé da estátua, que feriu a estátua, se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. O reino de Cristo vai dominar sobre toda a terra. E aí, nós vamos chegar lá no capítulo 19, depois no 20, essa busca pela paz frustrante, que todos os monarcas da história nunca conseguiram dar a paz que eles prometeram. E eu não vou dizer que muitos deles até não tiveram intenção de fato trazer uma paz. Não estou falando tanto do anticristo, mas dos governantes. Mas eles não são capazes, por várias razões. O único que pode trazer a verdadeira paz ao coração individual de cada um e ao mundo é Cristo. E o reino milenar de Cristo, no reino milenar de Cristo, ele vai mostrar isso. A paz verdadeira só eu, Jesus, só Deus pode dar. Então aquela pedra cresceu, tornou-se grande e encheu toda a terra. Isso está falando do domínio universal de Cristo no reino milenar. Voltando para Apocalipse.
É por isso que pelejarão eles contra o Cordeiro, né? O anticristo e todos os seus aliados, mas Cristo os vencerá. E esse é o retrato, né? Da pedra batendo nos pés da estátua e aniquilando com o poder gentílico sobre Israel. Lembram quando nós estudamos? Vocês vão lembrar. Quando eu disser, vocês vão lembrar. Capítulo 11 de Apocalipse, que nós estudamos, João tendo as suas visões, aí foi dito a João, por um dos anjos, meça o templo, os que nele adoram, mas deixe de fora o átrio dos gentios, porque ele será pisado por 42 meses pelos gentios. 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais da tribulação, o anticristo e seus aliados pisarão sobre os judeus e profanarão o templo de Jerusalém, que será construído lá, e isso terá fim aqui, quando Cristo vier e aniquilar o poder do anticristo, destruindo o reino dele e os que o seguem também. Versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Isso para descrever que a religião do anticristo, até quando ele a destruir, ela dominará sobre todas as nações. Porque o versículo está falando. O 17:1 fala que a meretriz estava sentada sobre muitas águas. E lá eu já expliquei que essas águas são povos, são as nações, na sua instabilidade. E aqui o versículo 15 dá esta interpretação, né? As águas que você viu onde a mulher estava sentada são povos, multidões, nações e línguas sobre quem ela dominou. Os 10 chifres, 16, que viste. Os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhes comerão as carnes, como já li, antecipando, eu li para explicar isso, né? Que Deus incutiu no coração do anticristo e seus aliados destruir a religião que até então ele estava dando total apoio. É assim que Deus age. Ele quis destruir a falsa religião e para isso ele usou o próprio anticristo, né? Versículo 17 e 18. Porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o pensamento de Deus. O próprio Satanás, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Ele executa os planos de Deus. Para entender e para a minha própria compreensão, eu gosto de usar aquela cena de marionete, né, para crianças, quando se faz, põe linhas fininhas na mão. As crianças não enxergam a linha, porque ficam longe, e mexe e fica fazendo os bonequinhos trabalharem ali, as crianças ficam extasiadas. Aquele bonequinho não tem vontade própria, não tem vida própria. O anticristo, Satanás, todos os demônios que foram arrojados do céu, eles são instrumentos nas mãos de Deus para executar os planos de Deus. Os anjos que estão na glória com Deus executam as ordens do Senhor, de boa vontade, vamos chamar assim. Mas os demônios e o próprio Satanás, eles são instrumentos de Deus. E às vezes eles nem percebem isso, mas são instrumentos de Deus para executar os seus propósitos. E esse versículo está mostrando isso claramente. Porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o pensamento de Deus. E executem a uma e deem à besta o reino que possui. Ora, Deus está incutindo no coração da besta e dos reis que destruam a falsa religião, para que deem à besta todo o poder, e isso não seja dividido com a falsa religião. Onde é que Deus quer chegar com isso? Ele vai finalizar destruindo a própria besta também, mais à frente um pouco, até que se cumpram as palavras de Deus, quando a besta também será destruída. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, João tinha bastante conhecimento histórico e ele sabia do que Deus estava falando, da falsa religião, do falso sistema. O capítulo 18, nós não precisamos ir versículo por versículo, eu vou bloco por bloco aqui, né, para a gente concluir esse capítulo aqui hoje. Ele não tem, assim, coisas complexas que precisa ficar explicando, detalhando, como eu fiz com esse capítulo 17 que a gente estudou. O 18 vai falar literalmente da queda e da consequência nas pessoas, sobre as pessoas, da queda da falsa religião. Então, os versículos 1 a 4, o apóstolo João ouviu: depois destas coisas, ouvi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória.
o anjo, ou nenhum dos anjos, eles possuem glória própria. Por que a terra se encheu com a sua glória? Porque ele saiu da presença de Deus. Ele saiu da presença de Deus. Vocês se lembram, quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, quando ele voltou, o povo não aguentava, não suportava olhar para o rosto de Moisés. Ele teve que cobrir, porque ele refletiu a glória de Deus, porque ele esteve na presença de Deus. Então, nenhum anjo tem glória própria, ele reflete a glória de Cristo. O crente, ele deveria, refletir a glória de Cristo. Não aquela glória no sentido de uma coisa fluorescente, não é nesse sentido. Aqui foi, um clarão mesmo. Mas a glória que o crente deve refletir de Cristo é do caráter manso, do caráter solidário, do caráter de amor. As pessoas devem ver Cristo em nós, porque nós refletimos a glória e o caráter de Cristo. Ou pelo menos deveríamos, muitas vezes não fazemos isso. Então ninguém tem glória própria. Os filhos de Deus refletem a glória dele. E esse anjo, ele exclamou com grande voz, caiu, caiu a grande meretriz, a grande religião, o próprio anticristo a aniquilou, ele juntamente com seus reis. E aí, ele fala, o que nós já estudamos, que todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. Os mercadores, final do versículo 3, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. A falsa religião sempre viveu às custas das vendas das suas relíquias. Seja qual for a religião falsa, o lucro dela, e aí entra um muito perigoso de falar, quando alguém coloca, e eu oro aqui, coloca esse copo ali, as pessoas pagam para beber essa água desse copo, isso é vender relíquia. E isso está sendo muito confundido com o verdadeiro cristianismo por muitos crentes leigos, crentes imaturos. Quando fala de vender, a indulgência que houve lá nos séculos passados, 1400, 300, 400, 500, muitas igrejas chamadas evangélicas têm vendido indulgências. Elas têm vivido e enriquecido às custas das vendas dessas coisas, de coisas sagradas, de amuleto sagrado. Então, a falsa religião não é só o paganismo lá que você vê, não. A falsa religião, ela está dentro das igrejas chamadas evangélicas. E essa igreja será deixada, como nós já vimos. E como essa falsa igreja, lá no período do anticristo, terá perdido os mercadores, que lucravam às custas da falsa religião, ela destruída, acabou o seu ganho. E eles ficam tristes e revoltados contra o próprio anticristo, que a destruiu, e aí vai virando uma confusão o reino do anticristo, porque ele começa a ficar dividido entre si mesmo, lembra do que Jesus falou? Um reino dividido em si mesmo não subsiste. Se Beelzebu expulsa demônio por Beelzebu, ele está dividido. E o império do anticristo, ele vai entrar num emaranhado tal que ele vai perder o controle totalmente, porque ele está dividido entre si. Ele começa a não aceitar os seus apoiadores, e eles se voltam contra ele, e a coisa vai descambando, Versículo 9, aí até o versículo 8, ele vem falando desse lamento dos mercadores que lucravam, Mas olha o contraste da verdadeira igreja com a falsa que eu venho falando com vocês no versículo 7, eu quero ler. Quanto a si mesma, a falsa religião se glorificou. A falsa igreja se autoglorifica. A igreja de Cristo é glorificada por quem? Pelo próprio Cristo, pelo Espírito que habita em nós. Lembra do capítulo 5 de Efésios, falando que os homens devem amar as esposas, assim como Cristo amou a igreja, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, tendo-a lavado por meio da lavagem da palavra. Quem santifica a igreja é Cristo, por meio do Espírito Santo que agora habita em nós. A falsa religião não, ela se auto-glorificou. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz, olha o que ela falava consigo mesma. Estou sentada como rainha, ela estava sentada sob o poder do anticristo, ela era sustentada e apoiada pelo poder do anticristo. Sentada estou como rainha, eu sou a dona do mundo. Viúva não sou, pranto nunca hei de conhecer.
quando o anticristo e seus aliados a destruíram, ela perdeu tudo isso. Perdeu sua posição de estar sentada como rainha, ela ficou em pranto, ela ficou desolada, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, né, na sua destruição. Versículo 9 até o versículo 15 vai descrever os ganhos que muitos tiveram por causa desta falsa religião. Como muitos se enriqueceram vendendo até especiarias, púrpura. Aí alguns tentam fazer algum paralelo que eu não quero fazer com uma determinada igreja. Cor púrpura é a veste deles, né, e tudo mais. Versículo 16 até o versículo 19. Então eles dizem, ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora, mais uma vez, viram aquela expressão, uma só hora? Repentinamente, ficou devastada, tamanha riqueza. Porque não foi Cristo quem a enriqueceu. A riqueza dela, segundo ela pensava, foi adquirida por si mesma. E era uma riqueza falsa. A verdadeira riqueza, a verdadeira justiça, só Cristo pode dar. E ela se auto-justificou a si mesma, como a gente já viu. E ele vai dizendo, o 18 e 19 fala do seu fim, porque em uma só hora. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade, a falsa religião, a Babilônia. Lançaram pó sobre as suas cabeças e chorando e arrancando e pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Agora, em contrapartida, vem a exultação dos salvos da tribulação por ver essa meretriz sendo aniquilada, esta que os perseguia, esta que os matava, essa que os entregava para o anticristo. 20 ao 24. Exultai sobre ela, exultai sobre a queda da falsa religião, ó céus e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Esse julgou a vossa causa, necessariamente não é que eles permaneceram com vida até o fim da tribulação. Muitos desses foram mortos, mas Deus julgou, Deus vingou. Se você voltar lá para o quinto selo, quando os mártires perguntam, né, para Deus, até quando não vingarás o sangue dos nossos irmãos que estão sendo mortos? Aí é dito a eles, esperai um pouco até que se complete o número dos que ainda hão de morrer. Mas o Senhor vingará. E aqui a gente está vendo, então, ele tomando vingança dos seus, né? E aí um anjo arrojou, né, com uma pedra de moinho, como que simbolizando assim, ela foi jogada para o mar, como a pedra de moinho, que é muito pesada, uma vez caída no mar, a tendência é ela ir para o fundo e nunca mais voltar. Babilônia será aniquilada para nunca mais imperar, dominar. Versículo 23. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas por sua feitiçaria. Essa palavra aqui é muito forte. É daqui que vem o termo farmácia, farmaqueia, no original para feitiçaria, é o uso de entorpecente. O uso de entorpecente, ele tira o raciocínio das pessoas. Então, as pessoas eram como que virou robô desta falsa religião. Ela dominou a mente deles de uma tal forma que eles nem se apercebiam que era absurdo o que ela estava pedindo que eles fizessem. Mas eles faziam cegamente, por causa da feitiçaria, da sedução com que ela seduzia os moradores da terra, essa falsa religião. E por isso ela foi destruída. E nela se achou sangue de profetas e de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, porque ela provocou isto. Ao longo da história, a falsa igreja tem feito isso. Mas aqui é precisamente sobre a tribulação, no período da tribulação que está sendo descrito. Ela matará milhares e milhares de pessoas durante a tribulação por não quererem seguir ao anticristo. Ela então os matará. E Deus está agora vingando isto. E no próximo capítulo, a gente entra no capítulo 19, na próxima domingo,
que é um capítulo mais glorioso, eu diria assim, para nós, para a igreja, né? Vocês vão gostar muito do capítulo 19. Então, não percam até o próximo domingo.